aprimore. E na escuta também a gente tem a possibilidade de, só escutando, se tornar um aliado da pessoa. Porque eu acho que um dos maiores conflitos é não ter com quem falar sobre esse desejo. Uhum. E se a gente chega na primeira vez que a Marla me fala algo sobre isso, eu já... Não sei o que, já querer arrumar a sua vida inteira, ela não vai mais falar comigo. Então, assim, tem essa coisa da gente aprender a só ouvir também. Não necessariamente de simplesmente não fazer nada, mas assim, saber o momento certo de só ouvir. Porque se a Marla fala comigo e cria essa parceria comigo, de forma que ela se sinta livre para falar comigo, no dia que ela for tentar, ela vai falar comigo. E aí eu vou poder fazer alguma coisa de fato. Porque ela sabe que ela tem um momento ali de escuta. Exatamente. Exatamente. E às vezes até o antes do tentar, né? Eu acabo não tentando. Exatamente. Né? Porque o que acontece muitas vezes é que a partir do momento que eu tenho um aliado, eu também tenho uma responsabilidade emocional com o outro. Sim. O que é? Que é importantíssimo. Né? Eu não me conecto com as pessoas só para tê-las como uma escuta, mas para tê-las como um amigo, para tê-las como uma pessoa. E aí eu tenho também essa responsabilidade emocional e o outro tem essa responsabilidade emocional comigo, né? Essa confiança, né? Esse ponto de apoio. Então, assim, a escuta, não, mais do que a solução, a escuta é uma conexão, é uma ajuda muito grande que a gente tem para se conectar uns com os outros. Então, a gente precisa aprender a ouvir, a escutar profundamente, né? Ok. O pessoal está mandando pergunta aqui no YouTube. Já falaram, se tiverem dúvida, a gente pode mandar, que o momento é agora. O que a gente não conseguir responder aqui, né, a gente responde depois. Mas já que a gente está falando da questão da escuta, né, do como fazer... Peraí. Não, aqui é tudo como fazer. Vamos fazer o seguinte, vamos voltar aos fatores, só para queria que vocês falassem um pouquinho sobre a questão dos transtornos, né? Porque, às vezes, muito se fala, a depressão causa suicídio. Então, todo mundo que tem a depressão... Não. Vamos tentar só explanar um pouquinho. A pessoa tem transtorno, né, algum transtorno, que pode ser tratado e não necessariamente ela possa cometer, né, tirar a sua própria vida, né, mas é um fator muito agravante, né, para a ocorrência dos suicídios, né. Então, eu estava lendo essa semana, 90, algumas pesquisas 90, outras 92, 96%, né, que cometeram o suicídio era ligado a algum transtorno, né. E aí, quando você me fala de todas aquelas situações de frustrações, né, que podem futuramente ocorrer, né, desencadear talvez algum transtorno, está tudo muito interligado, né? Então, os fatores de frustrações que a gente tem no decorrer da vida, né, pode desencadear algum tipo de transtorno, que pode ser um dos fatores de risco para o suicídio. Seria mais ou menos isso? Eu até estava aqui vendo se eu achava um link aqui, que é justamente mostrando os transtornos mais ligados ao suicídio, né? Os transtornos que nos atos suicidas, né? Que mais apresentaram aí as suas porcentagens. Então, assim, transtorno de humor, né? Transtorno bipolar. Borderline, os próprios... Muito ligado às personalidades mesmo, né? Transtorno de personalidade. Isso, os transtornos de personalidade. Então, são transtornos que vão gerar, sim, exatamente essa fixação, essa rigidez mental. Gente, rigidez mental não é burrice, tá? Né? O povo vulgarmente fala. É o contrário, né? Você tem tantos argumentos para se manter naquele mesmo lugar, tantos argumentos, sua inteligência busca tantos argumentos que você não consegue sair daquele pensamento, né? Então, graças à multiplicidade, né, de dimensões do ser humano, a gente tem várias inteligências hoje que a gente consegue nomear. Então, às vezes, a gente está dando mais vazão para uma inteligência
intelectual do que para uma inteligência emocional, para uma inteligência, né? Não tem aquela coisa assim, você prefere ter razão ou ter paz, né? Dependendo do ambiente, eu prefiro ter razão. Dependendo do ambiente, eu prefiro ter paz. Né? Então, assim, a gente tem que saber manejar essas emoções, né? Os lugares onde elas vão aparecer e essas habilidades também. Então, os transtornos, eles vão ter essas características. Por exemplo, se você pega um transtorno bipolar, a pessoa vai entrar num processo maníaco, de euforia, e ela vai estar aí comprando o mundo, achando que tem todo o dinheiro, que tem que ter, né? Eu estou falando do dinheiro, né? Não é a primeira vez que estou falando, mas é porque é um fator cultural muito forte, que querendo ou não, afeta, né, muito. O Valdemar Magaldi tem um livro fantástico, chama Dinheiro, Saúde e Sagrado. Né? Esse livro mostra o quanto hoje o dinheiro é o sangue, né, da humanidade, como o dinheiro acaba, sim, sendo um fator tanto para a saúde quanto para a doença. Então, é bem bacana, quem quiser, é importante, esse livro é interessante. E aí o transtorno, por exemplo, o cara está num processo maníaco, né, no transtorno bipolar, de repente ele cai, porque aí da altura que você subiu, você vai cair. Nessa queda, pela impulsividade da queda, você pode cometer um suicídio. Porque a queda dói muito pro bipolar. Muito de afetar fisicamente, né? Afetar dores no corpo, dores na alma, né? Dores... Então, assim, não tem como você deixar de lado, né, essa questão dos transtornos. Sim. Né? Os transtornos, e é isso que é interessante. Você está com ideação suicida, poxa, então vá verificar, às vezes tem algum transtorno por trás disso que você não está percebendo. Aí eu vou lá, verifico, e às vezes com o tratamento que eu faço, isso deixa de existir, né? Desaparece nesse sentido. Eu acho que da mesma forma que a gente fala, né? Eu preciso te ouvir, te escutar, te perceber, a gente precisa desse movimento. Eu preciso me ouvir, me escutar e perceber, né? Se eu sei que tem algo estranho acontecendo, eu vou notar, né? Então, é a hora que a gente para e pensa, peraí, pelo menos para que rumo eu vou? Eu acho que é uma ajuda profissional, é por aqui. Estou me sentindo assim, não vejo mais razão, e começa a verbalizar tudo que vem, né? Para aí você ver, porque às vezes a pessoa não sabe que tem algum transtorno que dificulta todo esse processo, né? E aí é o início de tudo. Então, a gente descobrir o que é, para aí poder tratar, né? Então, a gente meio que vamos fechando só um pouquinho dessa questão dos fatores para a gente ir para ação no sentido de o que fazer, se eu tenho alguém, né? E aí eu vou ler uma pergunta aqui. Queria voltar rapidão, só essa Volte. questão do transtorno. Muitos transtornos, a maioria deles, eles acontecem como uma tentativa da consciência de se adaptar à realidade, né? Então, ele tem uma dificuldade de adaptação. Então, nossa personalidade produz um transtorno numa tentativa meio desesperada de se adaptar àquela realidade que não está tendo essa dificuldade de adaptação. Não tendo sucesso nem através do transtorno, qual é a resposta? Não tem mais resposta, então vem essa outra resposta. Se a vida não está dando certo, né? Então, a gente percebe a partir dessa linha como que é aquela última resposta de todas, né? Quando o transtorno não deu conta, de certa forma, né, de me adaptar, então vem essa panaceia, né, essa resposta geral, assim. Então, essa questão da prevenção, né, os terceiros, como prevenir, é também, de certa forma, a gente tem que também se humanizar e perceber que a gente tem que cuidar do outro. Sim. Pura e simplesmente, não simplesmente prevenir o suicídio. Não, a gente tem que prestar atenção nas outras pessoas, nas pessoas que estão ao nosso redor, mais imediatamente, e também, né, no que couber a gente também lá fora, no mundo em geral, para prevenir o adoecimento em geral, né? O cuidado, assim, e recomendar também no momento certo, né? Também, tipo assim, vamos, né? Tem um psicólogo e tal, e ter essa atitude também. Tem momento para tudo? Tem momento para tudo. Eu estava pensando aqui.
aprimore.